Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita felicidade que iniciamos mais uma exposição doutrinária online aqui pela Sociedade Espírita Jesus. Hoje, então, dia 17 de janeiro de 2025, o tema, então, desta noite é o seguinte: Amai os vossos inimigos. E que foi baseado nos itens 1 ao 4 do mesmo nome, né? Amai os vossos inimigos do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, irmãos, quando a gente pensa na palavra inimigo, muitas vezes essa palavra é muito carregada. Ela carrega consigo um, como se fosse um sentimento de negatividade muito grande, um sentimento, o próprio peso da palavra, ela é gigantesca, porque pressupõe, né, os inimigos a sentimentos muito primitivos da nossa espécie. Geralmente, quando pensamos em inimigos, a gente pensa em sentimentos de ódio, sentimento de vingança, muitas vezes. Quando pensamos em qualquer inimigo ou desafetos que temos, muitas vezes nos descontrolamos, pensamos muitas vezes com raiva desses irmãos, muitas vezes pensamos em diversas formas para parar com esses sentimentos ruins, parar com esses sentimentos que muitas vezes nos tira do ar, nos tira de sintonia, muitas vezes, com a espiritualidade amiga. Porque justamente esses sentimentos, quando pensamos nos inimigos, baixa a nossa sintonia, baixa a nossa frequência, e muitas vezes nos conectamos com irmãos, sejam esses encarnados ou desencarnados, que muitas vezes nos levam e nos influenciam a fazer coisas que não são muito agradáveis. Isso seja num sentido verbal, né? Alguma palavra, e geralmente é a palavra, né? Às vezes a gente tem o costume de falar mal das pessoas, às vezes a gente tem o costume de agredir verbalmente uma pessoa com outra pessoa, né? Falar mal, as velhas fofocas, né? Os ressentimentos, ou até mesmo um estágio mais sério desse sentimento, que é alguma violência física, seja uma agressão física ou qualquer outra coisa do tipo. E esses sentimentos a gente sabe que fazem mal para a gente. Primeiramente, todos esses sentimentos de raiva com os nossos desafetos, com os nossos inimigos, fazem mal primeiramente para a gente que está sentindo isso. Toda essa carga de raiva que a gente vai sentir, o nosso organismo vai sofrer alguma consequência. Muitas vezes a gente tem gastrite e não sabe por quê, mas aí pensa naquele colega de trabalho que nos tira do sério todo o tempo, a gente se descontrola e muitas vezes aí está a causa. Por exemplo, isso é só um exemplo hipotético da nossa gastrite. A causa, muitas vezes, é coisas muito simples. Se investigássemos todos esses nossos pequenos problemas que a gente tem, talvez a causa estaria lá em alguns desses sentimentos que a gente tem. Tudo bem, quando falamos inimigo, sabemos que tem um sentido pesado para a palavra, e a gente muitas vezes escuta das pessoas: eu não falo com fulano, eu não direciono minha palavra com fulana. Isso já é um dos momentos mais extremos que a gente pode pensar das relações humanas. Para te chegar em um ponto de não conversar, não dirigir a palavra para outro humano, para outro irmão, a gente já percebe que o desafeto foi muito grande. Mas será que se a gente pensar numa perspectiva cristã, espírita, pensarmos em não falar com uma pessoa, será que isso é correto? Não falar com fulano por causa de tal coisa. E quando a gente fala em inimigos, na perspectiva da moral espírita cristã, a gente pensa em uma outra coisa que a gente precisa exercitar, que é o perdão. E a gente fala muito e relata muito em todas as dimensões do perdão. E sabe o quanto é difícil perdoar. A gente sabe, é muito difícil perdoar aquela pessoa que muitas vezes
nos feriu com palavras, ou com gestos, ou com atitudes. A gente sabe o quanto é difícil perdoar. E todas essas questões, a gente reflete o quanto a gente precisa se desprender, desapegar de muitos pensamentos, muitas vezes. O perdão, muitas vezes, é um movimento muito grande internamente para a gente conseguir perdoar. Pensando naquele exemplo hipotético que eu dei, a pessoa que não conversa com o ciclano, não troca olhar, não fica no mesmo ambiente. Pensa quanto esforço esse irmão precisa para desapegar desses sentimentos e perdoar o outro. Seja qual for a questão que tenha ocorrido, perdoar. Só que aí envolve um outro sentimento muito antigo dentro da história, nossa, da história humana, da história de todo a caminhada do nosso espírito imortal, que é o orgulho. A gente sabe que o orgulho, ele nos infla, nos coloca em posições que a gente só pensa muitas vezes que a gente é o certo, que a gente é o correto, que só a nossa forma de pensar é a mais adequada. E quando a gente pensa nisso, o nosso orgulho já nos colocou no topo da montanha, já nos colocou lá afastado de todos, pensando que eu sou o melhor ser humano que existe, nunca erro, sou perfeito, os outros devem se submeter a mim. E quando a gente pensa, por exemplo, talvez esse dito inimigo, nesse nosso exemplo hipotético, talvez tenha dito não para ele, talvez tenha discordado dele, porque nós humanos temos esses pequenos problemas humanos. Temos uma tendência muito grande de não gostar daquele que discorda da gente. Eu sei, é muito difícil a gente admitir isso, mas a gente tem um péssimo hábito de não gostar daqueles que discordam da gente. Isso é humano. A gente precisa admitir essa falha no nosso espírito, por enquanto. Por enquanto. Espírito imperfeitos que somos. Por isso estamos na Terra, por isso passamos por diversas existências, justamente para lapidar isto. Lapidar todo esse sentimento que a gente precisa transformar essa pedra bruta em diamante. Mas como a gente vai lapidar essa pedra bruta e transformar em diamante se não sabemos perdoar? Se não sabemos ainda olhar para aquele que discorda da gente e dizer: tudo bem, eu sou mais um ser humano de milhares de outros encarnados que habitam neste planetinha. Tudo bem discordar de mim. Nem todo mundo, imagina se todo mundo concordasse comigo. Todos iam ter o mesmo pensamento, todos iam ter a mesma perspectiva, todos iam ter a mesma opinião. Pensa como o mundo seria chato. Por isso que existem diversos pensamentos, a diversidade de pensamento é muito grande e isso é muito positivo. Existem pessoas que têm religiões diferentes, orientação sexual diferente, que têm times de futebol diferentes, opiniões políticas diferentes. É óbvio que em algum momento vai ter uma opção diferente da minha, vai ter uma opinião diferente da minha. E tá tudo bem. A gente não precisa entender que o mundo precisa estar em caixinhas conforme as nossas ideias. E isso é uma forma de manifestação do orgulho também. Quando achamos que a nossa opinião deve ser a certa, que o que pensamos, falamos e dizemos, somente aquilo é correto, que a nossa religião é correta, que a nossa forma de pensar em Deus é correta, e o resto é errado, são inferiores a mim, o meu pensamento é o certo. O meu time de futebol é o melhor do mundo, e é isso. E a gente sabe que quando a gente pensa desse jeito, a gente é um dos mecanismos do orgulho, é isso também. E quando a gente estende tudo isso e pensa nos nossos inimigos, que é uma palavra muito forte mesmo, nossos inimigos, já pressupõe que a gente tem um desafeto muito grande com uma pessoa. E o tema dessa doutrinária de hoje é justamente o amai os vossos inimigos. Olhem só o peso disso. Se inimigos já tem uma palavra, se é uma palavra difícil, que tem um peso muito grande, amai
Do outro lado também tem um peso muito grande. Então, numa frase, a gente tem duas palavras com peso muito grande e que estão em polos opostos. Porque quando a gente pensa em inimigos, a gente não pensa em amar eles, respeitar eles. E a gente precisa ser maduro o suficiente para admitir isso. Quando pensamos em inimigos, não pensamos em amor. E o que Jesus, em todos os seus passos, nos recomenda? O amor. Vejam bem esse contraste. Jesus recomenda o amor com os inimigos. Mas que tipo de amor é esse? Será que é aquele amor, o mesmo amor que eu tenho com um irmão, com uma irmã, com um amigo? Será que é esse mesmo tipo de amor? E se a gente for pegar na filosofia e estudar um pouco a palavra amor na filosofia, a gente vai ver que existem diferentes tipos de amor, segundo a filosofia. Isso vai mudar também conforme o filósofo. Mas, basicamente, aquele amor que a gente tem pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, irmãs, tios, tias, avós, etc., não é o mesmo amor que a gente tem com os nossos amigos, por exemplo. É um tipo de amor diferente. Então, qual o tipo de amor que eu tenho que ter com os meus inimigos? Com os meus desafetos? Será que é o mesmo amor que eu tenho que ter com os meus? O mesmo tipo de amor que eu tenho com os meus pais? O mesmo amor que eu tenho com os meus amigos? É óbvio que não. Também este amor para os inimigos é um tipo de amor diferente. Que tipo de amor então é esse? É aquele amor que um dia nos leva ao perdão. Não é aquele amor de estar sempre junto, não é aquele amor de como a gente tem com os nossos amigos, a gente se reúne sempre junto, que sempre está junto. Não é esse tipo de amor. O amor com os inimigos é respeito. Primeiro aspecto do amor para com os inimigos é isto: é o respeito, é saber respeitá-lo. Se ele fez algo comigo, o primeiro passo é o respeito, o segundo passo é a empatia. Será que aquilo que ele fez comigo é errado? Se a resposta for sim, eu vou tentar entender a posição dele, o porquê que ele fez aquilo de errado. Será que foi alguma situação da vida dele que ele estava levando e veio a cometer esse ato? Será que ele não está cansado? E me respondeu de forma muito bruta, por causa que está cansado? Será que ele não está passando por algum problema com a família, ou com os pais, ou com ou no trabalho, ou em qualquer outro aspecto? Depois da empatia, a gente vai perceber que a gente vai ver os nossos inimigos com outros olhares. Então, os dois passos, as duas características do amor para com os inimigos é, primeiramente, o respeito, depois, a empatia. Aí, depois desses passos que são difíceis da gente realizar, a gente vai entender, talvez, começar a tocar no perdão. Mas também a gente não pode entender o perdão como sendo, ah, eu vou esquecer completamente o que o outro me fez. Não, não é isso. Mas é quando você se lembrar desse desafeto, isso mais não te tira do prumo, não te tira do equilíbrio. Quando você lembrar daquela atitude daquele irmão, aquilo não te afete mais. Aquilo não vai te descontrolar, não vai te deixar com raiva, não vai te deixar com ódio. Simplesmente quando tu lembrar disso, do fato, você vai estar tranquilo. Tudo bem, já superei. Ele fez aquela atitude comigo, mas eu entendi o ponto dele. Agora, a segunda situação, a gente falou na primeira, se o nosso irmão realmente fez uma coisa de errada conosco. O segundo passo, o segundo tipo, é quando a gente fez algo de errado com o irmão. Aí a figura inverte. Porque muitas vezes a gente define, os nossos inimigos. Mas será que alguém não tem um desafeto com a gente?
Será que a gente já não fez alguma coisa para alguém e esse alguém nos odeia? Tem raiva da gente? Será que alguma situação na nossa caminhada a gente não enfrentou uma situação do tipo? De alguém ter esse sentimento de ódio com a gente e a gente ser alvo desse inimigo? A gente ser o inimigo de alguém? Aí, irmãos, quando acontece isso, a gente precisa ter bastante maturidade para admitir. Errei. E a gente sabe que isso é muito difícil de fazer. A gente sabe que é muito difícil de admitir. Eu errei. Me perdoa? A gente sabe que para admitir o erro é muito difícil. A gente sabe que para a gente admitir os nossos erros é muito difícil e pesado. A gente vai se revoltar, a gente vai achar que, não, na verdade, não estamos errados. Sempre estamos certos. Lembra daquele sentimento do orgulho que a gente falou, que nos coloca no topo da montanha do ego e de todos os tipos de emoções negativas. E a gente percebe que, às vezes, a gente possa ter feito algum desafeto. Ou porque não estávamos bem, ou porque realmente foi um desvio do nosso caráter, que a gente tem que admitir que a gente está nos esforçando para ser alguém melhor, todos os dias. Eu espero do fundo do coração que nós todos consigamos acordar todos os dias e ter a certeza de que vamos melhorar algum ponto. E isso está num dos princípios da pacificação, que a gente sabe que para saber pacificar, a gente precisa reconhecer o que temos de errado conosco mesmo e sermos a mudança que o mundo realmente necessita. Que não pensemos que vamos querer um mundo melhor sem fazer nada. Tá trancado no meu aqui na minha casa e agir da mesma forma. Não esperemos um mundo melhor dessa forma. Não esperemos um mundo melhor se a gente pega um carro e grita no trânsito, não sabe esperar o semáforo, se irrita quando tem o trânsito está movimentado ou tem engarrafamento, se irrita quando fecha uma pista, quando a gente está viajando em uma BR e se incomoda com isso. Não pense que teremos um mundo melhor se continuarmos agindo dessa forma. O trânsito só foi um exemplo, tá bom, gente? A gente sabe que quando a gente fala em trânsito, grande parte da população já perde o equilíbrio só na palavra trânsito. Se irrita com o coleguinha que está na frente, que está muito lento, se incomoda com o coleguinha que está atrás, muito colado. São muitas situações que nos tiram do equilíbrio. A gente sabe que o trânsito é um belo exercício para isso. Mas, enfim, não esperemos um mundo diferente agindo da mesma forma. A gente precisa, se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa agir de forma diferente. Aí que começa a pacificação. E também, falar sobre amar os vossos inimigos é falar sobre pacificação. Como que a gente vai querer a paz plena se não sabemos amar os nossos inimigos? Naquelas dimensões do respeito, da empatia e talvez o perdão e talvez depois uma amizade. Por que não? E quando a gente nos remete ao nosso guia e modelo da humanidade, né? Nosso mestre Jesus, caramba, ele foi o ser humano que pisou aqui na Terra que mais soube perdoar. A gente sabe de três grandes exemplos de perdão que ele tenha tido. Primeiro, perdoou Judas, que o traiu. Olhem só, perdoou alguém que traiu. Aí eu faço uma pergunta para os vossos irmãos. Vocês já perdoaram alguém que traiu vocês? Traiu a amizade de você? Traiu a confiança? Segundo, perdoou alguém que negou. E aí a pergunta: tu já perdoou alguém que te negou? Alguém que você passou na rua e fingiu que não te conheceu? Alguém que fingiu que não te conhecia em determinadas situações? Quem estava com amigos influentes e não te viu? E te negou? Você já perdoou essa pessoa? E terceiro, perdoou todos aqueles que o maltrataram e violentaram na cruz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E vejam só,
três situações. Eu nem vou perguntar isso porque a gente sabe que as duas perguntas são uma etapa, né? A gente não consegue perdoar alguém que nos trai, por enquanto, e a gente não consegue perdoar alguém que nos nega, que nos negou, que finge não nos conhecer quando está com amigos influentes ou vice-versa. E muitas vezes a gente pode fazer a ferramenta da empatia. Quantas vezes eu traí a confiança de alguém? Quantas vezes eu neguei uma pessoa? É importante a gente reconhecer isso e criticar muitas vezes o nosso orgulho, que se acha superior a tudo e a todos. É importante a gente pôr em xeque esses sentimentos que muitas vezes a gente tem de se sentir superior a tudo e a todos. Fazendo perguntas simples e muitas vezes direta para a nossa consciência. E muitas vezes, agora, voltando também a uma outra dimensão do amar os vossos inimigos, uma pergunta que é muito clara e também muito recorrente quando a gente fala nesse tema é a seguinte: será que é fácil amar e respeitar aquelas pessoas que têm opiniões diversas à nossa? É muito mais fácil a gente amar e respeitar alguém que tem a mesma opinião que a gente. Muito fácil. Respeitar, por exemplo, alguém que é do mesmo time que você. É muito fácil respeitar quem é gremista de outro gremista, ou quem é colorado de outro colorado. Fácil. É só um exemplo hipotético, tá, gente? Por favor. Mas será que não é mais meritório, será? Se a gente nos esforçar para amar aqueles que têm opiniões diferentes da gente, posicionamentos diferentes da gente? Lembra que a gente falou sobre pacificação? Aí também está uma das dimensões da pacificação. Aí está um dos aspectos da pacificação. O quanto é importante a gente respeitar a opinião adversa. Porque não tenhamos qualquer tipo de pretensão de fazer que as outras pessoas pensem na mesma caixinha que a gente. Existem inúmeras caixinhas no mundo. Se a gente pegar só o exemplo do Brasil, muitas outras pessoas foram criadas em outra cultura diferente da nossa e, consequentemente, vão ter opiniões diferentes da nossa. Isso é normal, isso é natural, isso é que torna a beleza do mundo o mundo como tal. Isso é que torna todas as nossas relações humanas bonitas. Todas as relações humanas que valem a pena ser sentido, que valem a pena ser vivido, que vale a pena todos os dias nós acordarmos e depararmos com toda a diversidade do mundo, de opiniões, de pensamentos. O quanto é bonito se todas essas pessoas soubessem conviver de forma harmoniosa, sem guerras, sem discussões. Aí que está a beleza da gente pensar o amai os vossos inimigos. É saber conviver até mesmo com aquela pessoa que nos testa o tempo inteiro. É saber lidar com aquele irmão que nos dá raiva. Porque todos esses sentimentos são um convite para que a gente possa exercitar em nós todos esses sentimentos. É um exercício de nós mesmos para nós mesmos. É um convite que a espiritualidade amiga nos faz, nos chama a atenção. Ó, dê atenção para esse sentimento, dê atenção para esse aspecto. E sempre atendamos esses chamados que temos. Sempre tentamos ficar atento para todas essas questões. Se estamos sentindo isso, quer dizer que alguma coisa precisa ser remendada em nós, precisa ser reconstruída em nós. E o próprio Jesus já fez esse convite, a própria vida de Jesus já é um convite ao perdão, o perdão em todos os seus níveis, em todos os seus aspectos.
E agora, irmãos, nesse ano que inicia, a gente cria milhares de metas. Meta de comprar um novo carro, meta de trocar de casa, se mudar para um outro local, trocar de emprego, por que não? Estudar, fazer uma faculdade. Por que não criamos um caderninho de metas dos nossos sentimentos? Essa é uma boa oportunidade, porque no início do ano a gente fala em planejamento do ano. E que tal a gente criar um caderninho ou uma lista de metas no campo dos sentimentos, no campo dos desafetos, no campo do perdão? Por que não? A gente sabe que não vai conseguir perdoar todos, a gente sabe que não vai conseguir perdoar em um ano ou colocar uma meta de, esse ano até final do ano eu vou perdoar fulaninho, eu vou me reconciliar com fulaninho. Não, não nesse aspecto. Mas pelo menos pontapé inicial. Quero transformar o sentimento de raiva pelo fulano em tal coisa. Quero me reconciliar com fulaninho que me traiu, que me negou. E aí, colocar um passo a passo do que pode ser feito, do que pode ser transformado. Porque a gente sabe que não se podem criar coisas do zero, mas a gente pode transformar os sentimentos. A gente pode transformar todos os sentimentos. A gente pode colocar em prática isso e que com certeza vamos viver felizes, vamos viver um passo a mais nesse caminho muito bonito que a gente vive, que é o caminho para a perfeição, um dia. Para um dia nos tornarmos espíritos superiores. Para nos tornarmos um dia, talvez, algo melhor que somos. É um passo a mais nessa jornada evolutiva que a gente vive. Nessa jornada que a gente sabe que é muito difícil, vai ter seus desafios. Por isso a gente sempre deve pensar nos primeiros passos. Talvez um primeiro passo seja a gente nos reconciliar com aqueles que a gente tem desafeto. Questionar nossa consciência se algum dia a gente já não fez algo do tipo para alguém e tentar ser diferente. Reconhecer este erro e ser diferente. Mostrar de uma outra forma o como mudamos, como estamos mudando e como poderemos mudar. Transformando todos esses sentimentos em bondade, transformando todos esses sentimentos em outros sentimentos positivos, porque quando a gente pensa em inimigos, a gente pensa em um peso muito grande, como falamos no início dessa exposição. Esperamos, irmãos, que todos tenham um ótimo 2025, que todos possamos colocar as nossas metas, que estão engavetadas, em prática, que todos possamos exercitar o perdão, exercitar o amor, apesar de todas as dificuldades, exercitar ele em sua plenitude. Viver o perdão todos os dias, primeiro conosco e depois para com aqueles nossos desafetos. Perdoar, nos perdoar. Talvez aí é o caminho que a gente queira traçar nesse ano de 2025. Então, irmãos, estas eram as palavras para essa exposição. Eu gostaria de convidar todos os irmãos para unirmos os nossos pensamentos em prece e realizarmos uma pequena prece no final dessa exposição. Fechamos os nossos olhos físicos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos em mais uma exposição doutrinária. Que a espiritualidade amiga possa derramar em nós, em nossas casas, o bálsamo que cura todas as feridas, que nos dá ânimo, que nos impulsiona ao bem, ao perdão, e que esse bálsamo também se estenda a todos aqueles que nós amamos,
em todos aqueles que temos desafetos, e que toda essa corrente de amor possa ser sentida e possa ser exercitada, e que aonde tiver ódio, Senhor, possamos levar o amor, possamos levar a compreensão, para que todos possamos viver como irmãos, viver não como inimigos mais, mas como irmãos que estão dispostos a construir um mundo novo, um mundo onde a guerra, a fome e todas as desigualdades sociais sejam combatidas, combatidas com amor, com compreensão, com respeito e empatia, e que possamos a cada dia ser a nossa melhor versão. Agradecemos por toda a oportunidade que vivemos, pelo ar que respiramos, pelo planeta que vivemos, pelos nossos familiares, e também pelos nossos desafetos e pelos nossos inimigos. Sejamos gratos e possamos ser gratos por todas as situações em que vivemos, com base na lei do amor, da justiça e da caridade. Obrigado a todos, que assim seja. Obrigado a todos os irmãos. Até uma próxima oportunidade. Um bom final de semana a todos.